Começar? Boa noite a todos e todas. Que Jesus nos abençoe. Algumas pessoas, né, do seminário de sábado, eu disse que ia falar sobre esse tema, né, mediunidade e transtornos mentais. E um tema tão atual, um tema tão necessário, né? Porque a gente vai ver aqui será que existe uma relação entre transtorno mental e mediunidade? Muita gente faz, né, esse link. Mas será que existe algo é pertinente a gente ligar uma mediunidade aos transtornos mentais? Vamos dar uma olhadinha, né? A primeira coisa que a gente vai conversar é o termo loucura. Quando nós vamos aos livros espíritas, no modo geral, a codificação, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, Jorge André, que falam, até o próprio Bezerra de Menezes tem um livro muito bom sobre o tema, quando a gente vê o termo loucura. Mas por quê? Porque o termo loucura é utilizado à época em que esses livros foram escritos. E esse termo loucura não é mais utilizado atualmente. Muitos termos, né, não estão sendo mais utilizados como Eva bem disse. Nós estamos numa sociedade em transformação. Nós estamos nos moralizando, nós estamos evoluindo. E o termo loucura, ele foi muito estigmatizado, muito pouco compreendido. E ele precisou ter uma mudança do olhar para aquelas criaturas que têm o transtorno mental. Então, nós não utilizamos mais esse termo, embora, quando a gente vai nos livros espíritas, ainda encontremos, pela época em que esses livros foram escritos, certo? E por que esses estigmas e por que essa mudança? Porque nós estamos numa sociedade que, graças a Deus, estão abolindo os estigmas. Nós estamos buscando a dignidade humana como um valor primordial e básico da nossa sociedade. Então, aquelas pessoas que não têm, assim, aquelas pessoas que eram tratadas como loucas na época, né, as pessoas que tinham distúrbio mental, elas não eram, faziam parte da sociedade. Se nós vamos ver a história, tem um filme, um documentário que passou no Netflix, chamado Holocausto Brasileiro. Não sei se alguém aqui já assistiu. É um filme muito assim pesado, muito triste, mas retrata como as pessoas que tinham transtornos mentais há alguns anos na história, elas eram tratadas. Então, elas eram muitas vezes encarceradas, elas eram tiradas da família, presas involuntariamente e levavam choques, eram assim agredidas fisicamente, moralmente. Então, tudo isso, graças a Deus, está sendo mudado em nossa sociedade. E aqui eu vou citar, né, a reforma psiquiátrica no Brasil, que trouxe esse olhar, né? Os manicômios, eles estão gradualmente deixando de existir para que as pessoas que têm um transtorno mentais convivam normalmente com a sociedade. Porque é interessante, né, a gente ver que nós somos sociedade, nós somos um grupo social. Então, a nossa função como grupo é de acolher a todos. Os diferentes, eles são nossos irmãos e eles jamais podem levar um estigma, como a Eva falou, a gente ri das pessoas diferentes, porque nós precisamos elevar a dignidade humana a todas as criaturas. Então, essa reforma psiquiátrica, ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Então, algo muito, muito interessante. E visa também, olha, intensificar a familiaridade do público com as pessoas com experiência de doença mental. Porque aquelas pessoas que eram segregadas, escondidas da sociedade, hoje elas precisam conviver conosco de forma digna e nós precisamos aceitar, aprender a conviver da melhor forma possível com os diferentes. Então, essa é uma proposta cristã, essa é uma proposta espírita, porque nós sabemos que somos todos iguais perante Deus e que a caridade é o lema máximo do cristianismo e do espiritismo, né?
Então, elas são ideias que se coadunam com as ideias espíritas e cristãs. Então, vamos trazer aqui, os estigmas e preconceitos. Eu trouxe essa imagem aqui para ver que como as pessoas, às vezes, são segregadas, né? E são as pessoas com distúrbio mental e tantos outros grupos de pessoas que a gente segrega. Mas por que a gente faz isso? Porque somos imperfeitos. Porque somos criaturas que ainda não sabemos amar. E tem uma frase aqui de Foucault, né, Michel Foucault, que ele diz: é próprio da nossa cultura dar à doença o sentido de desvio. É como se a doença fosse um desvio. Essa não é a visão cristã. Essa não é a visão espírita. Não podemos levar isso como uma verdade para nós. De um status que eu exclui. Ninguém pode ser excluído. Criatura humana nenhuma pode ser segregada e excluída. Nós temos o dever moral para conosco mesmo, para com Jesus, de acolher a todos, não é? Principalmente quando nós nos dissemos espíritas. Mas vamos lá ao tema mediunidade e transtornos mentais. Então, aqui eu trouxe um texto que é de um psiquiatra, que ele diz o seguinte: um psiquiatra que faz muitas experiências com os estados alterados de consciência. E ele diz o seguinte: a ciência mecanicista ocidental, o sistema newtoniano cartesiano de Newton e Descartes, que é o sistema que vige, que dita a nossa ciência ocidental. Seja a ciência médica, seja as ciências em todos os sentidos, né? Tende a haver experiências espirituais de quaisquer tipos como fenômenos patológicos. Olha que interessante, né? Olha o que é que ele está dizendo, que a nossa ciência comum, ela vê qualquer tipo de experiência espiritual como doenças. Tem algumas nuances que saem da curva, mas geralmente é assim. A corrente freudiana encara a religião como uma neurose coletiva obsessivo-compulsiva. Os grandes xamãs, isso na visão de Freud, né? E na visão de ramos mais tradicionais da psicologia, da psiquiatria, né? Os grandes xamãs, os xamãs são como se fossem os pajés, né? Das tradições aborígenes, como ele fala aqui. É como se fossem aqueles curandeiros, os médiuns, né? Aquelas criaturas que nas civilizações mais primitivas, assim, eu digo primitivo no sentido não de pejorativo, de ser inferior de forma nenhuma, mas aquelas situações de algumas culturas que fazem aqueles que seriam um elo espiritual entre a terra e o céu, né? Então, foram descritos por esquizofrênicos ou epiléticos. E alguns dos mais importantes poetas e religiosos receberam diversos rótulos psiquiátricos. Esses critérios psiquiátricos são aplicados sem distinção, rotineiramente, mesmo os grandes mestres das religiões, como Buda, Jesus, Maomé, Ramakrishna. Então, a gente vê aqui da psiquiatria, da psicologia, que tratam as experiências espirituais como doenças, como algo que não é saudável, tratando, inclusive, taxando algumas das criaturas que nós temos como referência, no ponto de vista espiritual, como pessoas que tenham distúrbios psiquiátricos. Essa é a visão, né, de alguns ramos mais antigos, principalmente, da psiquiatria e da psicologia. Mas aí, Kardec, mesmo naquela época, né, século XIX, ele pergunta aos espíritos. Porque a gente vê também, gente, que durante toda a história, vou voltar um pouquinho aqui, toda a história da humanidade, a mediunidade, ela foi algo muito incompreendida, extremamente incompreendida. De taxar como algo diabólico, feitiçaria, bruxaria, quantos e quantos médiuns, né, foram encarcerados, mortos, até mesmo nas fogueiras, na Inquisição, e durante todo o período, um período longo da nossa história, os médiuns eram estigmatizados quando não eram taxados de criaturas com problemas mentais sérios. Quantas e quantas pessoas que se diziam em contato com o mundo espiritual, que viam o que ninguém via,
que veia, que ouviam, que ninguém ouve, eram, muitas vezes, também reclusas, né? Tidas como pessoas com distúrbios mentais, quando, na verdade, havia uma questão mediúnica. E isso é algo histórico, né? Porque a mediunidade sempre existiu. Então, Kardec, ele pergunta, né, aos espíritos, lá no Livro dos Médiuns, a faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? Então, a mediunidade, o que Kardec está perguntando aqui? A mediunidade é uma doença? É a pergunta que ele faz. E os espíritos dizem, às vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de saúde vigorosa, os doentes são por outro motivo. Então, não há nenhuma relação entre mediunidade e doenças. Mediunidade, principalmente em distúrbios psiquiátricos, né? Em distúrbios mentais. Não existe essa relação. Aí, mais na frente, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente vai trazer a visão espírita sobre os transtornos mentais. São chamadas as moléstias da alma, as doenças da alma. Eu não vou aqui entrar num campo que eu pouco conheço, que é a psiquiatria ou a psicologia, porque essa não é minha área profissional. Nós vamos aqui entrar com um olhar espírita sobre o assunto, né? Afinal de contas, nós estamos numa casa espírita e o nosso olhar para qualquer ramo da vida que nós vamos conversar, que nós vamos discutir, será sempre o olhar espírita. Então, André Luiz, aqui no livro Mundo Maior, ele diz o seguinte, nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera de peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam um combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se insurgem sutis, solapando-nos a estabilidade. Então, nós, como humanidade, durante toda a nossa história, nós convivemos com guerras, com epidemias, com conflitos armados, com doenças incuráveis. E nós vemos hoje uma sociedade que não está tão pacificada como deveria, mas mais pacificada em relação a guerras e outros conflitos. E em relação às doenças físicas, a medicina hoje se apresenta com muita categoria em relação à solução de muitos problemas, né? O que eram doenças incuráveis há alguns anos ou alguns séculos atrás, hoje a medicina já apresenta a sua solução. Entretanto, ele diz assim que nova ameaça vem sobre o nosso domicílio terrestre, que são justamente os transtornos mentais, né? Que nos desequilibra, que nos ameaça. É uma desarmonia generalizada. E nós vemos isso hoje com muita ênfase em nossa sociedade, não é? Nós mesmos, muitas vezes, nos vigiamos a ponto de nos preocupar conosco mesmo em relação à nossa saúde mental, não é? Todo mundo aqui tem uma certa vigilância em relação a isso, até um certo receio, porque é algo que nos ameaça. Essa vida apressada, essa vida hedonista que nós temos de conseguir tudo para agora, né? Essa vida do gozo das coisas materiais em todas as proporções. O uso indiscriminado das redes sociais, que nos apresenta uma vida de conto de fadas, quando, na verdade, nenhum ser humano na face da Terra vive uma vida de conto de fadas. Então, nossa sanidade mental, na sociedade que nós vivemos hoje, ela está muito ameaçada. Nós vemos distúrbios psiquiátricos fortes, tendências suicidas, em todas as idades que nós vamos ver no nosso planeta. Nos surpreendemos hoje com alto índice de suicídio
na criança, na infância, na adolescência, na fase adulta e na velhice. Então, nós estamos hoje vivendo uma doença, um transtorno mental quase que generalizado na nossa sociedade. E muitas vezes, nós mesmos espíritas, nós mesmos que tentamos, né, vivenciar o Evangelho, nós tentamos tentar sermos pessoas melhores, muitas vezes surpreendemos conosco mesmo com a impaciência, com a pressa, com desequilíbrios mesmo que nós temos diante de dificuldades, diante dos reveses da vida. Então, essas moléstias da alma, porque aqui ele vai falar que são moléstias da alma, não são moléstias do físico. As doenças físicas, a medicina está praticamente solucionando tudo. Mas essas moléstias da alma, essas nossas inquietações, esses nossos desequilíbrios que nós temos, essa sede, muitas vezes, de buscar algo que nós nem sabemos o quê, essa é a doença da alma, que a medicina moderna ainda não apresenta nenhum remédio. Mas existe remédio? Existe. Né? E é aqui que a gente vai tentar ver hoje. E aqui a gente vai trazer uma frase aqui de Jung, Carl Gustav Jung, né? Que é muito conhecido na área da psicologia, né? Acredito mesmo que os transtornos psíquicos são mais perigosos do que as epidemias e terremotos. Olha o que Jung diz. Os transtornos mentais são mais perigosos do que as epidemias e dos terremotos. Além do receio natural, que todo mundo, de alguma forma, tem um medo, um receio de ser acometido por um desequilíbrio mental, isso é algo que como se houvesse, que pairasse sobre nossas cabeças na sociedade moderna, né? Porque às vezes a gente vê alguém muito equilibrado que, de repente, por alguma questão, a gente vê se desequilibrar. É a depressão, é o pânico, é a ansiedade, e aí vai muitas coisas, né? De todo sentimento de pudor e de tato. Existe em nós um temor secreto dos perigos da alma. Os perigos da alma. A doutrina espírita nos fala das doenças da alma, né? E ele fala aqui dos perigos da alma. E esses perigos, gente, são reais ou são irreais? São muito reais, né? Muito reais. E quem trabalha na casa espírita, com atendimento fraterno, né? Recebendo pessoas para conversar e para, muitas vezes, buscar a casa espírita para um alento, né? Um consolo, se depara de quantas e quantas nuances desses transtornos existem, né? Muitos. Então, eu vou trazer aqui bem rapidamente, aqui uma tentativa, né, de definição do que seria o transtorno mental. É uma disfunção da atividade cerebral, que pode gerar prejuízos emocionais e físicos, de forma bastante significativa. Os distúrbios podem afetar o humor, o comportamento, o raciocínio e também influenciar a concentração e a memória. Então, a gente vê que, como a gente viu, né, a ciência moderna, estou sem meu negocinho aqui, que me assaltaram e levaram até meu computador, esse é um novo negocinho que eu gostava de trazer para as palestras. Então, a ciência moderna, o foco dela é o cérebro. É o cérebro que emana os pensamentos. É no cérebro que a gênese de todos os distúrbios, todas as nossas ansiedades, tudo que existe em nós que nos inquieta a alma ou que nos alenta, está no cérebro. Entretanto, para a doutrina espírita, que é o olhar que a gente está trazendo aqui sobre a doutrina espírita, não é o cérebro. Mas nós temos algo além do cérebro, porque nós sabemos que existe o quê? O mundo material e o mundo espiritual. Então, nós vamos ver que é a mente. O cérebro, para a nossa doutrina espírita, é apenas o órgão sagrado.
é um órgão sagrado. Olha o que a espiritualidade nos diz, André Luiz, lá no livro O Mundo Maior. O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, o cérebro é apenas o quê? É sagrado, hein, gente? Mas é o instrumento através do qual a mente age. Então, as causas que o Espiritismo nos mostra em relação aos transtornos mentais, elas são muito mais profundas do que as causas que... Não estou aqui criticando psiquiatria, nem psicologia, nem... absolutamente. É a ciência do mundo. E nós sabemos que o Espiritismo é a ciência do espírito. E nós estamos aqui com um olhar sobre a ciência do espírito, né? Então, a mente... Então, os transtornos, sejam eles físicos, sejam eles psíquicos, eles têm uma causa muito mais profunda do que aquilo que a nossa ciência tradicional vê. Isso é importante nós, como espíritas, sabermos. Porque para a ciência tradicional, o ser humano, ele só existe no momento em que ele nasceu ao momento que ele está atualmente na existência. Não é isso? Mas nós espíritas, nós acreditamos que o ser espiritual precede a existência carnal. Ou seja, ele está aqui em uma roupagem material, em um corpo físico, mas seu espírito, ele é um viajor. Ele já veio de outras vidas. Ele já teve outras experiências. Ele já vivenciou outras questões além das que atualmente ele está. Então, para que nós verdadeiramente lancemos um olhar mais profundo sobre os problemas psiquiátricos, sobre os transtornos mentais, psíquicos, nós precisamos considerar, é esse o papel da doutrina espírita que chama a atenção hoje, algo além da matéria. O ser, que chama, a psicologia trabalha muito com o inconsciente, mas o inconsciente, nesse lapso de tempo entre o começo da vida física ao momento que a pessoa está vivendo. E para nós espíritas, esse inconsciente ele é muito mais abrangente, porque atrás das nossas experiências atuais, nós temos inúmeras experiências que não podem ser desconsideradas na busca da resolução das questões psíquicas e até mesmo físicas. Então, é algo muito mais abrangente. Então, essa mente, o cérebro para a nossa doutrina espírita, é apenas algo que é a manifestação da mente, é um instrumento, né, da mente. E lá também no livro Revolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer que a mente administra o seu veículo de historização, que é o cérebro. Vasto sistema de governança do espírito. Então, nós vamos ter o cérebro, a mente perispiritual, mas, acima de tudo, que nos governa verdadeiramente, o espírito. Então, essa trilogia aí, ela não pode ser desconsiderada na busca verdadeiramente das soluções dos problemas psíquicos. E a medicina está avançando. A medicina avança para essa realidade, que o Espiritismo mostra há séculos, né? Mais de um século e meio, mais ou menos, né? Então, essa realidade ela é mostrada pelo Espiritismo e a ciência está avançando para isso. Mas vamos lá, em mediunidade e saúde mental. Nós vimos que seria essa questão da saúde ou da doença mental. E a mediunidade pode produzir a loucura? Pode produzir transtornos mentais? Vamos tirar esse termo loucura daí, porque está lá no livro dos médiuns. Mas a gente vai tratar como transtorno mental, né? Pelas aquelas abordagens que eu fiz anteriormente. Não produziria, olha a resposta dos espíritos, vamos ficar bem atentos, para a gente tirar aqui qualquer mistificação que a gente acha que mediunidade, a pessoa é médio. Chega uma pessoa desequilibrada, é médio. Qualquer pessoa que esteja ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa, sentindo a presença dos espíritos, é médio. Será que é assim mesmo, gente? Não. Então, a mediunidade poderia produzir a loucura? O que é que diz aqui?
não produziria mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. Então, para que a pessoa, primeiramente, todos somos médios, não é? Todo mundo aqui tem mediunidade. Então, a nossa faculdade de sentir o mundo espiritual pode nos trazer transtornos mentais, pode nos trazer desequilíbrios? Pode, desde que haja predisposição. E essa predisposição não é a da mediunidade. É de outra causa. Porque a mediunidade em si, ela é uma faculdade neutra. Ela não vai trazer predisposição. Ela não é assim, a gênese, a causa de um desequilíbrio. Não é. Mas, quando se tem uma predisposição para um desequilíbrio, então, ela vai se dar pela predisposição e não pela mediunidade em si. A mediunidade não produzirá loucura se esta não existir em germe. Mas se o seu princípio, ou seja, do transtorno mental, né, já existe, o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois, nesse caso, qualquer abalo será prejudicial. Então, gente, a mediunidade em si, ela não traz doença, ela não traz desequilíbrio, ela não traz transtorno nenhum. Muito pelo contrário, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas todos nós temos predisposições. Por que a gente tem predisposição? Eu vou trazer para vocês uma frase bem simples que Emmanuel nos diz no livro Consolador. A saúde é a plena harmonia da alma. Para que nós sejamos verdadeiramente saudáveis, nós precisamos estar plenamente harmônicos conosco mesmo, com o próximo, com o universo, com Deus, né? Será que qualquer de nós poderemos dizer que nós temos essa plenitude, que nós estamos plenos? Então, todos nós temos predisposições para doenças, sejam físicas, sejam mentais, não é? Todos nós temos predisposição, não é que a gente está doente, a gente tem predisposição. E o que seriam essas predisposições? Quando a gente vai lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos explica, né? O que seriam essas predisposições? Como aprendermos a existência das predisposições mórbidas para o corpo perispiritual? Está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Vixe Maria, desculpa aí. As causas atuais e as causas pregressas. Porque nós, como espíritas, estão ouvindo aí, está tudo certo aí com o som? Nós, muitas vezes, como espíritas, atribuímos tudo que existe às encarnações passadas. Não foi por causa de outra encarnação. Foi por causa de outra encarnação. Mas está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente está vendo aqui no livro Evolução em Dois Mundos, que muitas vezes as coisas existem atualmente porque nós infringimos alguma lei, que a lei divina está na consciência, nessa vida. Não foi na vida passada, não. Mas porque a gente não quer mudar, porque geralmente a gente é mais assim, nós somos acomodados, né? A gente não foi porque numa vida passada, mas muitas vezes as causas das nossas doenças, das nossas dores, dos nossos problemas, até das nossas nossos transtornos mentais, não estão na outra encarnação, estão nessa vida. Muitas vezes nós gastamos muito nosso corpo, não é? Porque existe o uso e o abuso de tudo. Nós abusamos em determinadas coisas e aí vem as causas, né? Então, as causas podem ser da vida presente. E ele diz a imprudência e o ócio. Olha que interessante, a imprudência. Você ser imprudente, você não usa seu corpo, não usa seus atributos psíquicos, morais, espirituais, intelectuais, de forma correta. Você abusa. E quando nós abusamos, o que é que acontece? Quando nós não atendemos, está lá no livro dos Espíritos. Como é que os Espíritos dizem que aquilo ali já a gente está abusando? Pela saciedade, nós nos saciamos. E quando a gente se sacia, a gente quer mais. Então a gente se desequilibra. Aí nasce o desequilíbrio. Quando a gente vai além da saciedade. Eu quero mais do que eu preciso. Em qualquer sentido, isso desequilibra. Então, a imprudência e o ócio.
O ócio é o estado, seja ele mental, físico, de você parar no tempo e no espaço. Muitas vezes as pessoas param. E quando nossa natureza espiritual, ela nos pede que nós evoluamos, que nós prossigamos na vida. E muitas vezes a gente fica parado e entra no ócio. Então, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Porque todos nós, de alguma forma, de vez em quando, bate, muitas vezes, o desgosto da vida. A vida, muitas vezes, porque se você for a fundo, Eva é psicóloga e ela deve já ter visto isso, a fundo nas questões psíquicas, dos transtornos, o que gera, é o móvel, qual é a gênese daquele ali? É o desgosto pela vida. A inconformação que a pessoa tem com a realidade. Então, eu me desgosto porque a vida não é do jeito que eu quero. Então, isso nos traz profundos desequilíbrios. A vida não é como eu quero. Então, eu me desgosto da vida. Eu deixo de ter aquele entusiasmo, aquela alegria que é divina, que me move, que me contenta, que faz com que nós tenhamos o quê? Saúde, energia, força para viver, para superar os problemas. Então, o desgosto da vida é algo que nos adoece. Para aquele que usa suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que espera. Então, olha aqui, como tem relação as questões de nossos desequilíbrios mentais, psíquicos, com a nossa insatisfação com a vida, a nossa necessidade de achar que nossa vida não é do jeito que a gente quer, então ela não vale a pena, ela é ruim de alguma forma. Então, a paciência, a resignação, só vê que nós estamos profundamente atrelados, nossa saúde física e mental, aos nossos valores morais, assim também como a mediunidade. Então, essas predisposições mórbidas que a gente vai buscar, como disse lá, ela pode ser, como aprendemos a existência as causas anteriores das aflições nas vidas pregressas. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que atingem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Então, nós temos as causas dessas predisposições mórbidas para que nós tenhamos algum tipo de transtorno na vida atual ou na vida pregressa, porque nós somos reencarnacionistas. Aí ele fala aqui do remorso. Porque é interessante. Deus, tem lá uma pergunta no Livro dos Espíritos que é muito interessante. Onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Então, existe uma lei que o Pai, de infinito amor e bondade, ele nos lega para que nós sigamos essa lei. E todas as vezes que nós infringimos de alguma forma essa lei, existe um mecanismo dentro de nós, não é externo, esse mecanismo não é externo, que ativa em nós o dispositivo chamado remorso, arrependimento. E esse dispositivo chamado remorso, arrependimento, é o gatilho para os transtornos mentais, para as doenças psíquicas, físicas, porque nós nos desequilibramos, porque a lei está na nossa consciência. Então, quando nós vamos fazer isso, nós vamos ter essa doença. Então, ele diz que o remorso provoca distonias diversas entre as forças recônditas dentro de nós, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando as predisposições mórbidas. Então, essa predisposição mórbida, que pode trazer isso aí, ela está ligada muitas vezes com a nossa falta em relação às leis divinas. Aí vem agravadas pelo assédio vingativo dos seres a quem ferimos, quando emanados a nós em processo de obsessão. Aí a gente vai ver que, quando nós vamos infringir essa lei,
nós vamos ativar esse gatilho chamado remorso, nós nos desarmonizamos e, através dessa desarmonia, nós vamos atrair outras mentes também desequilibradas, nascendo aí o processo obsessivo. Então, a relação entre isso não é a mediunidade que traz os transtornos mentais. Não existe um elo. Mas como todos nós somos médiuns, porque todos nós estamos em comunhão mental permanente com uns com os outros e com o mundo espiritual, quando essas predisposições mórbidas são ativadas através do processo do remorso, da infringência da lei divina, nós nos imantamos com outras mentes e aí vem o processo da obsessão. Então, olha como é sutil, né? Isso aí. Então, começa o processo da obsessão. E muitas vezes, quando a gente fala de obsessão, a gente vê assim, o obsessor como alguém que quer nos ferir, alguém que quer nos fazer mal, alguém que quer, né? Mas quem convida o obsessor para junto de nós, senão nós mesmos? E quem é o obsessor, senão outra alma carente e perturbada, carente de amor, carente de evangelho, como nós mesmos? Porque os nossos obsessores, Emmanuel tem até uma frase que diz assim, espinheiros de outrora, cultivados pelas nossas próprias mãos. Então, são aquelas almas que nós mesmos, através dos nossos processos de infração à lei divina, nós desequilibramos, nós maltratamos, nós fizemos o mal para eles. E como a justiça divina, ela é perfeita, absolutamente perfeita, somos nós mesmos que lavramos as nossas próprias sentenças. E quando a gente infringe uma lei humana, né? Quando a gente comete um crime, vamos dizer assim, existe um juiz que vai dizer qual a pena que você vai passar para que você, né, pague, vamos dizer assim, aquele crime que você cometeu. Mas na justiça divina ela é tão perfeita que somos nós mesmos, através do processo consciencial, que lavramos as nossas sentenças. E muitas vezes os processos se agravam porque nós nos revoltamos contra as sentenças que nós mesmos prolatamos para nós. Nós mesmos infringimos a lei. Nós mesmos nos submetemos à lei através da nossa vontade e muitas vezes nós mesmos nos revoltamos pela lei que nós mesmos atraímos e os processos que todos nós criamos. E aí vira o quê? Uma bola de neve. E a mediunidade, o que é que tem a ver com isso? A mediunidade em si, nada. Mas o que a gente faz da mediunidade tem tudo a ver para que nós agravemos, né, essas predisposições mórbidas ou não. Porque, como a gente disse já anteriormente, a mediunidade ela é neutra. O caminho que vai ser dado à mediunidade somos nós mesmos que vamos fazer. Se eu uso a mediunidade para o bem, se eu uso a mediunidade para fazer a caridade, para servir a Jesus e ao próximo, isso é um instrumento de trabalho maravilhoso que faz com que nós tenhamos cada vez mais saúde e não doenças. Porque nós vamos o quê? Nos equilibrando com a lei. Mas quando nós trazemos a nossa mediunidade, ao contrário, né? Sem Jesus e sem Kardec, nós vamos infringindo cada vez, nos equivocando, e aí nos tornaremos, ativaremos esse campo dessas predisposições mórbidas. Então, não é a mediunidade que causa os distúrbios no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia. Ou seja, quando eu atraio os espíritos doentes, desequilibrados, para em torno do meu psiquismo, que vão me acompanhar, eu estou trazendo essas distonias para mim. Então, não é a mediunidade. É o que eu faço dela. É a ação fluídica desses espíritos que não são boas, que vêm, né, num processo obsessivo ou de qualquer tipo de influência. E as influências nós recebemos diariamente.
que vai fazer com que nós nos desequilibramos. Mas, vamos falar, a gente falou em doença e vamos falar agora em saúde, né? Mediunidade e saúde mental. A gente viu que não tem relação de mediunidade com transtorno mental. Mas será que tem relação de mediunidade com saúde? Será? Pode a mediunidade bem conduzida promover ou ajudar a saúde mental? Existe um médico psiquiatra, né? Esse Alexander Moreira de Almeida, ele fez uma pesquisa com vários médiuns brasileiros, médiuns responsáveis, que exercem a mediunidade periodicamente, né, tem aquele compromisso mediúnico de fazer com que estudar, participar da reunião mediúnica, fazer a caridade. Ele fez uma pesquisa com vários médiuns. E o que foi que ele descobriu? Ele fez os testes psicológicos, chamado SKR, que é um questionário aplicado para detectar transtornos mentais, com vários 115 médios. E o que foi que ele descobriu? Nesse teste, quanto mais respostas positivas, mais alta é a probabilidade da pessoa ter um transtorno mental. A média da população brasileira é entre 15% a 20% no acerto dessas perguntas para se detectar se tem ou não um transtorno mental. Entre esses médios, sabe qual foi a média? 8%. Muito abaixo da média da população brasileira. Ou seja, dizer o quê? A mediunidade bem conduzida, ela traz saúde mental. E por que será que a mediunidade bem conduzida traz saúde mental? Qual a relação? Será que tem alguma relação? O que vocês acham? O médium bem alinhado, compromissado com a caridade, compromissado com o trabalho para Jesus, compromissado com o estudo, tem uma menor predisposição aos transtornos mentais. Mas será que é só o trabalhador da área mediúnica que tem uma menor predisposição aos transtornos mentais? Vocês acham que quem está cantando aqui como os meninos, né? Toda semana, nessa comunhão mental com o alto, né? Trazendo essas energias maravilhosas para nós. Eva que dirige esse trabalho, quem vai para a campanha na rua, quem vai fazer a sopa, quem vai falar para as vovós. Será que nesses trabalhos que nós realizamos, nós também não nos aliamos com a lei divina, a ponto de termos menos predisposição para os transtornos mentais? Olha, gente, a importância da nossa fidelidade, do nosso compromisso com o trabalho na nossa casa espírita, no trabalho com o Evangelho de Jesus. Mas será que é só a doutrina espírita? Por quê? O que a gente disse? O que é que ativa as predisposições mórbidas? O confronto que nós fazemos em relação à lei divina. E quando a gente entra num trabalho, que a gente se doa, que a gente se entrega, que a gente verdadeiramente gosta e nos sentimos felizes em realizar, o que a gente está fazendo? A gente está o quê? Nos sintonizando, nos harmonizando com a lei divina. É o processo contrário, não é? Quando a gente fere, quando a gente confronta, quando a gente desobedece, a gente ativa mecanismos que fazem com que nós tenhamos mais predisposições mórbidas para que haja desarmonia em nós. Mas quando a gente vai de encontro a essa lei e age de forma tranquila e de forma coerente e acertada, a gente faz o processo contrário. A gente se harmoniza com a lei divina. E essas predisposições, elas diminuem. Então, nós, olha mesmo que coisa bacana, que fazemos parte de um trabalho verdadeiramente cristão, caridoso, nos envolvemos nessa energia maravilhosa que nós sentimos aqui, temos menos predisposições aos transtornos mentais.
E também, lá, como a gente viu aqui, a questão também da mediunidade bem trabalhada, bem compreendida, bem executada. Não é legal isso? Então, aqui, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: a calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Onde é que a gente aprende isso todas as vezes que a gente está aqui? A gente fala, mas menina, a gente vem para as palestras, é mais ou menos o mesmo tema, né? Cai sempre nas mesmas questões, né? O amor, o perdão, a caridade. Porque isso é o remédio que a gente precisa. É isso que vai fazer com que nós tenhamos a calma, a resignação para encararmos melhor a vida terrena. Como um visionário, eu estou aqui, eu estou agora, eu estou vivendo milhões de problemas, mas eu sou um espírito imortal, eu estou namorando com o meu futuro espiritual, que eu sei que vai ser pleno e satisfatório, e eu vou ser muito feliz. Eu sou filha de Deus. Isso é o melhor antídoto em relação ao suicídio e à loucura. E quando a gente leva isso para a família? E quando a gente leva isso para a infância? Quando a gente leva isso para a juventude? Será que essa infância, essa juventude, que hoje está mais, né, tão ligada às questões dessas predisposições mórbidas, às vezes tão assim, bombardeada por uma série de informações equivocadas que nós temos todos os dias, através dos meios de comunicação, das redes sociais, que a gente vê uma criança hoje com pouca idade, já no celular, olhando aqueles vídeos, olhando isso, olhando aquilo, que faz com que os desequilíbrios mentais eles fiquem cada vez mais visíveis, né, na nossa sociedade. E se a gente ensina essa calma, essa resignação, essa adequação do nosso comportamento, da nossa vivência a essas leis, estamos oferecendo a elas o quê? Um remédio. Um remédio para que elas fiquem não isentas, não é isenção, mas um preservativo para a loucura e o suicídio, que é o mal do nosso século. É o mal do século XXI. E aí, volta aqui. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele percebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses, as decepções, que em outra circunstância o levaria ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Então, como nós temos a fé em Deus, a fé no futuro, a fé que nós somos espíritos imortais e que nós estamos vivendo em um mundo passageiro, que tudo passa, de bom e de ruim. Mas nós estamos em evolução, em busca, né, a caminho de uma coisa melhor. Os problemas do dia a dia, eles se apequenam, eles ficam menores. A gente tem mais condição moral de enfrentá-los. E é isso que muitas vezes, quando nós vamos à casa espírita e exercemos a mediunidade com Jesus, com Kardec, isso a gente tem contato direto com os espíritos. Isso é a prova maior de que essa vida espiritual ela existe. E ela é plena. Que Jesus nos disse: eu vim trazer-vos vida e vida em abundância. E vida em abundância. Então a gente vê que maravilha é a nossa doutrina espírita, né? E tem uma questão lá no Livro dos Espíritos, que eu vou encerrar, eu sei que minha hora até já passou, né, Eva? Eu estou olhando aqui o relógio agora que eu vi. A questão 922 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim, qual é... Porque o Livro dos Espíritos e o Evangelho, ele diz assim, né, que a felicidade plena, absoluta, nós não temos nessa vida. Nós não temos, no mundo de expiação e provas que nós vivemos,
A gente não tem a condição de ter a felicidade absoluta, a felicidade plena, porque nós vivemos sempre em altos e baixos. Sempre nossa vida é algo que vai e vem, né? A gente não tem segurança de nada. O que a gente está hoje, a gente tem hoje um pouco de felicidade, amanhã vem uma tristeza, amanhã vem uma decepção, vem uma perda. E essa felicidade que a gente busca e que muitas vezes se aparenta aí nessas redes sociais, no mundo da ilusão, que a gente busca muitas vezes, e coitado de quem está atrás disso, ela é ilusória. Mas aí Kardec perguntou aos espíritos, né? Mas, sabendo que a felicidade não é desse mundo, sabendo que a felicidade é algo que a gente não tem em plenitude nessa vida, existe uma receita, existe algo que nós possamos ter em relação a ter felicidade? E os espíritos respondem assim: para a vida material, a posse do necessário. Então, para que nós tenhamos felicidade na vida material, o necessário nos basta. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, essa é a receita para a nossa saúde mental. Para a nossa saúde mental. Então, gente, vou encerrar agora, né? E Jesus nos abençoe. E que fiquem essas reflexões aqui para todos nós. Que não nos abatemos, né? Não deixemos, como dizia no tempo da minha mãe, a peteca cair, né? Não vamos lembrar sempre, somos imortais. E vamos lembrar verdadeiramente do que nós precisamos. Então, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.